Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e a gente vem aqui trazer mais um vídeo para o canal Viver em Portugal. E o vídeo de hoje vai ser assim, de certa forma, uma conversa. Não posso falar um debate porque eu estou aqui sozinho, né? Esse é mais um monólogo, mas falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram aqui em Portugal, mais especificamente envolvendo preconceito, racismo e xenofobismo, e também alguns acontecimentos em relação a que se trata mais de segurança aqui em Portugal. Mas antes de eu começar a falar sobre esse vídeo, não se esqueça, cliquem no gostei, que isso ajuda mesmo muito o canal. Se inscreva caso não sejam, comentem que eu leio todos os comentários. Não vos respondo, não tenho tempo para responder, mas leio tudo, ok? Pelo menos isso. Bom, mas então vamos lá, deixando de conversa, falar sobre esses acontecimentos. Mais especificamente eu vou falar sobre 3 acontecimentos que aconteceram aqui em Portugal, dois bastante falados, um nem por isso, mas pronto. Mas 2 desses foi bastante falado aqui em Portugal, nas redes sociais que envolvem brasileiros. Provavelmente outros youtubers já falaram sobre essa notícia, portanto eu não trago isso como notícia, mas sim, entre aspas, como eu falei, não pode ser um debate que eu estou aqui sozinho, mas conversar um pouco sobre esses assuntos e também esperar que vocês possam também falar sobre esses assuntos aí no comentário, opiniões e o que vocês pensam sobre isso. Bom, então vamos lá. O primeiro acontecimento que eu quero falar é em relação ao caso, que também foi bastante falado nos próprios jornais aqui de Portugal, que fala sobre uma brincadeira que fizeram, naquilo foi puro xenofobismo, mas pronto, de colocar, aliás, esse assunto aconteceu, essa situação aconteceu na Faculdade de Direito, Universidade de Direito aqui de Lisboa, que colocaram uma caixa com pedras escritos grátis, ou seja, podem pegar de graça se for para atirar em um Zuca, ou seja, para atirar em um brasileiro. Depois, entre parênteses, embaixo estava escrito que para aqueles que passaram nossa frente, pronto. Eu também li algumas notícias em relação a isso. Volto a dizer, o meu intuito com isso não é trazer essa notícia que vocês devem estar cansados de ler e ouvir sobre isso. Portanto, eu vou falar assim bem por cima. Sobre o que eu li em relação a esse assunto, há muitos que falam que foi um grupo que, entre aspas, foi uma sátira, já descobriram quem foram os responsáveis, foi uma sátira que envolvia, por causa que vai haver eleições lá na faculdade agora. Entretanto, a reitoria já veio desmentir isso, que eles não fazem parte dessas eleições e que iria sim, de certa forma, ver essa situação e colocar, dar uma punição. Entretanto, também já veio uma parte da faculdade a falar que essa punição tem que ser vista, isso não pode ser assim, assim, assado, blá blá blá, pronto. Volto aqui a dizer, meu intuito não é aqui falar a notícia completa, é só mais ou menos colocar a par essa situação. Um detalhe importante é que a reitoria da faculdade deixou bem claro que não iriam ser aceitos qualquer atitudes que envolvam racismo ou xenofobismo em relação a qualquer aluno da faculdade. Isso eu já vou falar por alto, não tenho bem certeza disso, mas acho que esse cartaz foi colocado porque quem escreveu acha que os brasileiros estão a tomar as vagas deles, portugueses que acham que brasileiros vão tomar as vagas deles. Pronto. Resumindo a história, como eu falei, meu intuito não é falar a notícia, mas sim falar um pouco sobre o acontecimento. Quem quiser saber melhor sobre o que aconteceu, vão aí no Google e coloca xenofobismo na Faculdade de Direito aqui em Lisboa, pronto, algo desse gênero, ok? Bom, então vamos lá. O que é que eu acho sobre esse assunto? Primeiro ponto, isso foi xenofobismo. Agora, um pouco assim sobre mais, como eu falei, opinativo. Isso é uma conversinha assim de bar e tal, mas pronto. Meu ponto, sim, isso foi um caso de xenofobismo. Ah, mas eles falam que foi só uma brincadeira. Ok, pode ter sido só uma brincadeira, mas uma brincadeira de muito mau gosto e, na minha opinião, sim, deveria ser punido. É assim, não está na minha mão punir ninguém, mas eu acho que foi uma brincadeira de muito mau gosto. Mas, não querendo ser agora advogado do diabo, mas também vamos aqui colocar algumas questões em relação a isso. Uma das coisas que motivou a fazer esse vídeo foi por causa dos comentários em relação a esses acontecimentos. Eu ainda nem falei sobre os outros, mas pronto. Que foi, sei lá, as pessoas pegam um acontecimento isolado e começam a tratar aquilo como se fosse a realidade de Portugal. E eu volto aqui a dizer uma coisa, Portugal tem muitos defeitos, mas graças a Deus, em relação a preconceito, racismo, xenofobismo, Portugal está bem melhor do que era há 15 anos atrás, por exemplo, 16 anos atrás, quando eu cheguei aqui. A realidade de hoje, por mais que exista casos, eu não estou aqui a limpar
limpar nada, porque assim, existe sim casos hoje em dia de xenofobismo, de racismo, de preconceito, etc. Falando contra brasileiros, contra negros e outros casos. Não vou dizer que não existe. Existe, porém não tem nada a ver com 15 anos atrás. Portugal melhorou bastante nesse quesito. É assim, eu já passei, já que contei casos, eu já tive aqui casos que eu senti na pele o preconceito por eu ser brasileiro aqui, até a nível de namoro. A minha esposa é portuguesa, até pelo fato de namorar com ela, eu senti o preconceito por eu ser brasileiro. Claro, não da minha esposa, da família da minha esposa, mas por amigos, que aquilo não é amigo para nada, mas pronto, que ela tinha na altura, não é? Depois esses amigos demonstraram que eram. Isso é só um exemplo, eu já passei por outros casos também aqui de preconceito por ser brasileiro. Mas ainda hoje, eu não vou mentir, existe casos aqui em Portugal. Esse caso que aconteceu na Universidade de Lisboa foi um dos imensos casos que acontece. Não, volto a dizer, não estou aqui para passar pano, para limpar nada. Acontece. Porém está bem melhor do que era antigamente. E, entretanto, nos comentários o que se vê são, de certa forma, pessoas que agora, não, aconteceu esse caso, então Portugal é um país maldito, que só sabe falar mal dos brasileiros, que não blá 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 blá, e não é bem assim, ok? Não vão por aí as coisas. Depois até vi comentários que eu acredito que sim, que sejam verdades, que, de pessoas que no momento atual passaram por coisas. Algumas pessoas até que falam que isso acontece diariamente. Portanto, é assim, falando de alguém que já passou por isso, eu sei que é uma coisa bem difícil, muito chata, dá uma raiva do caneco, mas não podemos pegar isso e generalizar, ok? Existem portugueses estúpidos, com certeza, tal como existem brasileiros estúpidos. Mas, pronto, o que eu queria mais ou menos falar era só isso, para naquele, de certa forma, não pegar como algo geral, ou pegar todo mundo. Eu sei que eu acho que eu já falei sobre esses temas aqui algumas vezes, até o último vídeo que eu fiz sobre isso, eu acho que já até apaguei, para ser muito sincero, porque eu acho que eu não devia ter feito o vídeo, estava bem chateado na altura, que eu até fiz um título bem assim forte, xenofobismo em Portugal e tal. Eu falei sobre por causa de alguns comentários que eu achei xenófobos. Realmente eu estava com a cabeça quente, não devia ter feito aquele vídeo. Para quem assistiu, acho que me cedi, perdi um pouco da razão em certos comentários que eu fiz. Entretanto, eu tenho pelo menos mais 2 vídeos que eu falei sobre racismo, xenofobismo aqui em Portugal, que um é do 11 coisas ruins de morar em Portugal, e um que eu acho que o título deve ser mesmo Racismo em Portugal, que nesses eu estava assim com a cabeça mais light e falei com argumentos lógicos e não só com a raiva momentânea. Portanto, quem assistiu o outro vídeo de cara, peço desculpa. Mas há um outro ponto que eu quero aqui colocar, e agora eu também me coloco até no meio disso tudo, porque assim, nós os brasileiros somos zoeiros. Nós adoramos fazer piadas com todo mundo, com nós mesmos. Nós brasileiros adoramos fazer piadas até mesmo dos nossos amigos, de pessoas de estados vizinhos, às vezes piadas por brincadeira e às vezes mesmo piadas no sentido querendo ser ofensivos, mas a verdade é que assim, eu vou voltar agora um pouco antes de eu vir aqui para Portugal, até mesmo o Cacete Planeta, que era um programa que eu adorava e adoro ainda, de vez em quando ainda vou lá assistir programas antigos que faziam piadas de portugueses, falando que todo português é burro, a velha brincadeira do bacalhau, que as portuguesas têm bigodes, um monte de piadas. E realmente, quando nós estávamos, e agora também eu estou a falar por mim, atenção, quando eu estava do lado de lá, é verdade que eu não achava isso ofensivo, às vezes até via essas piadas e ria junto com eles. Por acaso admito que eu acho que nunca fiz, mas ria, portanto, até que ponto é que nós também não estamos a ser hipócritas? Atenção, eu volto a dizer, eu não estou a proteger aquela brincadeira, que eu achei uma brincadeira de muito mau gosto. Provavelmente se eu tivesse lá e realmente aquilo provavelmente também ia me ferver o sangue, eu não ia gostar, ia fazer, e também não ia ficar calado nem nada, mas a verdade é que nós também fazemos isso. Portanto, não dá aqui para falar que, usando isso, não, os portugueses merecem todos aí pro... Enfim, mas nós também fazíamos isso, se calhar. Eu, como estou muito tempo fora do Brasil, não sei como é que está isso agora, mas português sempre no Brasil era visto como uma pessoa burra, a brincadeira do bigode, isso tudo, piadas de portugueses, enfim,
não preciso estar aqui falar. Eu não sei como é que está essa realidade hoje aí no Brasil. Eu estou falando da minha realidade quando eu morava no Brasil, ok? E talvez para quem tenha feito essa brincadeira estúpida, pode ser, assim, agora minha opinião, novamente, é o meu dedinho de opinião que eu não acho que essa brincadeira tenha sido feito apenas para ser uma brincadeira sátira. Eu acho que a pessoa que fez isso tinha assim um certo rancor. Eu quando cheguei aqui em Portugal, uma das coisas que eu quase sempre ouvia era: ah, esses brasileiros estúpidos vêm aqui roubar os nossos empregos, ah, que não sei o que, ah, que não sei o que. Tinha muito essa impressão de que nós vimos aqui roubar o que era deles. O que qualquer imigrante sabe que não é assim. Na verdade, se for até ver na altura, o que realmente acontecia na altura, em 2002, aliás, entre 1998 e 2007, o que acontecia muitas vezes era, os imigrantes que vinham aqui para Portugal, de certa forma, era para fazer aquele trabalho que os portugueses não queriam, que era construção civil, até hoje, eu estou a falar naquela altura, mas até hoje ainda é um pouco, construção civil, restauração. Cabeleireiros eu não digo que, não é que eles não queiram, às vezes... eu não faço a menor ideia se é real ou não, mas muitos portugueses falavam que gostavam mais do trabalho das brasileiras do que das portuguesas. Volto a dizer, eu não faço a menor ideia se isso é verdade, nem me meto nisso, eu estou a falar o que me falavam. Aliás, minha mãe, quando morava aqui em Portugal, trabalhava nessa área e ela tinha muitas clientes portuguesas que falavam isso, portanto, se é verdade, não sei. Mas... E de certa forma o que está acontecendo ali um bocadinho na faculdade de Direito é isso. Mas mais uma vez eu digo, isso é apenas a minha opinião, claro. Mas eu acho que tinha assim a pessoa que fez isso devia estar com uma certa raiva, porque pensava que os brasileiros estão a roubar vagas e estão a ficar, ou ficou amigos portugueses dele de fora da faculdade porque veio um brasileiro safado e roubou aquela vaga. Não sei se foi isso que aconteceu ou não, eu agora estou a falar assim meio por cima. Eu penso que tenha sido isso e, mesmo que não tenha sido isso, foi uma brincadeira completamente estúpida e desnecessária e que não deveria acontecer e que tem sim que ser punida. Portanto, o primeiro ponto que eu tenho a falar é esse, não é? Sobre o que eu acho sobre essa situação. Coloquem também nos comentários o que vocês acham e se já passaram ou se passam por isso ainda hoje em dia. Volto a dizer, eu sei sim de casos que hoje ainda acontece isso aqui em Portugal, ok? Mas, pronto. É sempre a mesma conversa de sempre. Acontece aqui como acontece no Brasil, como acontece nos Estados Unidos, como acontece na China, como acontece no Japão, em todo lado, ok? Portanto, não vamos agora condenar Portugal porque aconteceu alguns casos isolados. Claro que quem passa por isso, tal como eu já passei, fica muito irritado e com muita raiva, e muitas vezes essas são, entre aspas, as pessoas que começam com esses movimentos de raiva nesse tipo de situação. Não tira razão, mas... porque assim, quem passou por isso sente-se em raiva. Bom, ok, já estou aqui me estendendo demais em relação a esse assunto. Da minha parte já morreu aqui. Espero ouvir o que vocês têm a dizer. E vamos para o segundo e de certa forma o terceiro acontecimento que eu li. Pronto, o segundo acontecimento também, de certeza que também é de conhecimento quase todo mundo, provavelmente também outros youtubers já fez vídeos falando sobre isso, que é o caso do rapaz que foi assassinado numa discoteca em Lisboa, ali, se eu não me engano, perto do Parque das Nações. Eu li a notícia e, primeiro de tudo, a única coisa que eu posso falar sobre isso é dar os meus pêsames à família, realmente os meus sentimentos, e no momento como esse, eu acho que a gente só pode desejar força, orar para essas pessoas para que elas possam passar esse momento de dificuldade. E agora tentando falar também um pouco sobre essa notícia, bem por alto. Quem quiser ver também, saiu até em jornais aqui de Portugal. Bom, então falando assim bem por alto sobre a notícia, foi um brasileiro foi se divertir, né? Se eu não me engano foi numa boate ou num bar, agora eu não tenho certeza, mas acho que foi uma boate. E por volta das 4, 5 da manhã... isso agora eu estou a falar o que eu li no Correio da Manhã, que é um jornal bem sensacionalista, que fala que ele se envolveu numa rixa e até fala que ele fugiu já ferido. Não dá especificação, não dá detalhes sobre essa rixa, pelo menos na altura que eu li não falava nada sobre isso, e que teve desaparecido por uma semana. Eu até lembro de ver bastante pessoas
compartilharem informações, não, pedidos para se alguém viu aquela pessoa, informar, explicando isso, que ele foi para uma boate, foi visto pela última vez a sair dessa boate no Parque das Nações, e entretanto, depois de uma semana do desaparecimento dele, ele foi encontrado num terreno que estava em construção, já sem vida. Pronto. Volto a dizer, o Correio da Manhã, que é um jornal bem sensacionalista, falou que ele se envolveu numa rixa e já tinha fugido do local a última vez que ele foi visto. Ele fugiu, já ferido, ok? Ponto. E o que eu achei mais impressionante tudo nessa notícia, para além da falta de noção das pessoas de se colocar um pouco no lugar das outras e de ver a dor das outras pessoas, foi os comentários terríveis. Comentários do tipo, tás a ver? Foi pra night, foi fazendo o que? Olha, levou o que merecia. Por incrível que pareça. Não dessa forma tão bruta como eu estou a dizer agora, claro. Mas outras pessoas a falarem... Eu não estou a criticar quem falou isso, eu estou a dizer o que foi falado também para a gente poder conversar sobre esses comentários. Pessoas a falarem que realmente mais vale ficar em casa. E agora também, até pegando aqui o terceiro acontecimento, que foi... Esse foi algo assim, não foi nem noticiado nem nada, não foi nada... Para a pessoa foi chato, mas não foi nada assim tão grave ou como essas outras situações, que fala sobre uma rapariga que foi roubada. Roubaram todo o equipamento dela de fotografia e foi uma portuguesa que roubou esse equipamento. Então já começaram também os comentários a falar, cadê a segurança? Os portugueses são ladrões e não sei o que, os portugueses estão sempre a falar mal dos brasileiros, que os brasileiros são ladrões, eu que nunca roubei nada na minha vida e tá lá essa portuguesa que roubou, blá 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 blá. Ponto. Agora, voltando então um pouco para a notícia anterior lá da morte do rapaz, que muitos brasileiros também falaram a mesma coisa. Então, Portugal, a pessoa sai do Brasil porque quer segurança, vai para Portugal para morrer. Também houve o caso de algum tempo atrás, também foi uma brasileira que foi assassinada a tiro. Começam a juntar várias situações. E eu acho isso, de certa forma, um pouco injusto, porque, assim, como qualquer lugar do mundo, Portugal não está isento de acontecer uma desgraça, de acontecer um assassinato, um roubo, um furto, um assalto, etc. Mas a verdade é que são poucos os casos que acontecem, tanto que, de certa forma, é tão raro, talvez raro aqui não seja a palavra ideal, mas isso acontece tão poucas vezes que quando acontece uma ou outra, o país inteiro sabe e de certa forma até com um pouco de choque, e aquilo tem um relance, não um relance, mas até há uma importância grande porque, tal como eu falei, são coisas que acontecem poucas das vezes. Isso desse brasileiro, essa rixa que aconteceu e que ele foi assassinado, desculpa, eu falei errado agora, apareceu em quase todos os jornais aqui de Portugal. Portanto, foi algo bem noticiado, foi algo que teve uma relevância grande. E quando acontece algo disso aqui, é logo noticiado, porque acontece poucas às vezes. E agora, até se a gente for... Isso que eu vou fazer agora é bem justo, mas se a gente for pegar agora a comparação entre Brasil e Portugal... E agora, aliás, nem falo Brasil inteiro e Portugal, vamos mesmo pegar Portugal e uma cidade interior como a minha, Goiânia. Goiânia, que é uma cidade, pronto, para o padrão português ainda é uma cidade grande, mas para o padrão brasileiro é uma cidade até relativamente pequena. Mas se a gente for pegar Goiânia, os assassinatos, a violência, os roubos que tem só em Goiânia, ultrapassa em grande escala o que acontece em Portugal inteiro. E por mais que Goiânia seja uma cidade grande nos padrões daqui, Goiânia não tem nem sequer 30% talvez da população de Portugal. Portanto, porque muitas pessoas às vezes colocam a quantidade de população para justificar a quantidade de crimes, e isso não é bem por aí, ok? Assim, agora também vão aparecer aquelas pessoas que vão falar que eu só falo mal do Brasil. O último vídeo, ou o penúltimo vídeo que eu fiz, falaram que eu só falo mal de Portugal. Mas... quanto é para falar uma coisa, e agora quem me assiste regularmente sabe disso que eu vou fazer, quanto é para falar uma coisa boa, eu falo, quanto é para falar uma coisa mal dali, eu também falo. Portanto,
há uma situação que eu continuo a bater o pé. Eu acho que sim, que Portugal ainda consegue ser um país bem sossegado, estou a falar bastante errado hoje, desculpem, pacato, um país seguro, ok? Ainda continuo a bater, independente dessas situações que aconteçam. Agora, às vezes, ver situações pontuais acontecerem e as pessoas pegando isso e generalizando como um caos e não sei o que mais, é que é uma situação bem complicada. E até houve uma. É assim. Até existe uma música, agora fugiu o nome dela, mas, a letra, mas basicamente era: a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, a gente não quer só bebida. Pronto. Acho que deu para entender a ideia. Eu sou péssimo cantor e nem sequer me lembro da música, mas é um bocado por aí. Tipo, pessoas vindo falar: ah, a culpa é de quem foi. Eu acho muito injusto. Principalmente, imagina, eu não sei se ele era casado ou pelo menos tinha uma namorada. Eu fico imaginando uma namorada ou uma esposa ler um comentário e falar que uma pessoa foi assassinada. Volto a dizer, eu não sei o que aconteceu e nem quero saber, mas uma pessoa foi assassinada e a primeira reação das pessoas, sem saber o que aconteceu, é culpar o assassinado. Tipo, não, a culpa é dele. Então, por que ele foi pra discoteca ou pra boate, ou sei lá pra onde é que foi, às 4 da manhã? Mas tá tudo bem com ele. Pá, eu acho que não é bem por aí que nós temos também o direito de divertirmos um pouco. Há quem gosta de se divertir indo pra boate, há quem gosta de se divertir, sei lá, indo pra uma corrida, há quem gosta de se divertir jogando console em casa. Portanto, cada um tem o direito de fazer aquilo que acha divertido. E eu acho que o dever do Estado também era assegurar que nós temos esse direito de diversão. E é assim, Portugal tem muitos defeitos, mas como eu falei, a nível de segurança ainda dá para se ter uma tranquilidade. Até com as minhas filhas, eu posso, se eu quiser, sair à noite sem ter medo. Tá? Pronto, volto a dizer, isso, infelizmente estamos sempre sujeitos a acontecer e tudo mais. E, enfim, uma tragédia como essa é sempre complicado falar. Agora até pode já falar: ah, mas é um brasileiro, foi a fazer rixa num bar ou não sei o que, a culpa também foi um pouco dele. E eu acho que também não é bem por aí, porque assim, vocês às vezes me veem aqui sempre assim com um sorrisinho e tal, mas às vezes eu me estresso um bom bocado. Minha esposa então fala que eu sou bastante estressado em certas coisas, principalmente no trânsito. Mas há dias que eu tô com, assim, como qualquer outra pessoa, acho que ninguém tá isento disso. Já houve, olha, até vou dar um exemplo bem incorreto da minha parte que eu fiz, mas pronto, houve um dia que eu tava mesmo daqueles dias que se alguém aparecesse na minha frente eu tava uma tacada na cabeça dele. E eu fui buscar a minha filha na escola, tava a sair da rua da escola, rua que eu tinha preferência. Vem um rapazito pela minha esquerda, eu me apresento pela direita, portanto tenho prioridade. Nem duas nem três, se mete na minha frente e ainda tipo assim, meio que olhando pra minha cara com gozo. Epá, eu já tava chateado daquele jeito. Pá, dou uma buzinadela daquela a fundo e o gajo vai e me trava na minha frente e fica lá parado feito bobo. Qual é a minha reação? É claro, começar a discutir com ele. Enfim, aquelas tretas que não devemos fazer, mas que há dias que acontece. Por acaso, eu tava com a minha filha atrás, e esse rapaz também foi buscar a filha dele, que tava lá a filha dele também atrás, que inclusive é coleguinha da minha filha. Mas eu fiz mal, ok, não vou dizer que não. A minha reação foi: pronto, vai ficar aí feito babaca. Fiz marcha atrás, saí, chamei ele de babaca e pronto, fui embora. Nem devia ter chamado ele de babaca, mas pronto. Poderia ter sido algo bem pior, poderia ter descido do carro, como já aconteceu vezes eu fazer, estar tão irritado, descer do carro para tirar satisfações, quase sair na porrada. Mas por que eu estou a usar esse exemplo estúpido da minha parte? Bem estúpido, por acaso. Mas por que eu estou a usar esse exemplo? Tal como eu descer do carro, a outra pessoa, seja culpada ou não, ter ali uma arma e se exaltar e me dar um tiro, tal como num bar, eu posso ir num bar, tá ali de boa, descontraído, vem um Zé Mané, passa a mão no rabo, na bunda da minha esposa ou coisa do gênero, a minha reação é o quê? Ficar parado? Não, eu vou ficar chateado. Ou seja, de certa forma eu vou entrar numa briga. Agora é assim, há coisas estúpidas que acontecem, mas isso não é justificativa para falar que eu mereço morrer por causa disso. Ou que uma pessoa, enfim,
todos nós temos, às vezes, momentos estúpidos, que agimos com estupidez e que isso não é justificativa pra gente não se divertir e não fazer nada. Bom, mas então, para terminar essa conversa, sim, acho que já falei aqui bastante, é um pouco sobre isso. Acho que da nossa parte nós não devemos generalizar, e não estou aqui a falar que eu nunca generalizo, às vezes, tal como já aconteceu, acontece, e acho que todos esses acontecimentos têm a sua tragédia, tem, enfim, vários lados negativos, várias coisas ruins para falar, mas que vendo como todo, às vezes é injusto jogar isso tudo a falar que Portugal não presta por causa disso, ou agora é que eu nunca vou mesmo para Portugal porque Portugal não é isso que vocês falam. Bom, e é isso. Escuso estar aqui a falar mais, vamos lá ler os comentários de vocês, ok? Pessoal, olha, muito obrigado por tudo, obrigado pelo vosso carinho, por me acompanhar até aqui e tchau, até o próximo vídeo, pessoal, fiquem com Deus.